A paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui para trazer uma reflexão para vocês diante de um tema bem interessante. O tema que nós queremos trazer é a Bíblia na vida do homem cristão. Esse livro sagrado que tem feito tanto impacto na vida de todos nós. Então vamos ler um texto da Bíblia em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem, gente. Então, o que é que podemos ver neste livro sagrado de tão importante nesse texto em relação à Bíblia? O que podemos ver é que a Bíblia ela não é apenas um livro, mas a palavra viva de Deus revelada a todos nós. Essa palavra que é capaz de transformar, ela é capaz de guiar o cristão em todos os aspectos da sua vida. Por meio dela, Deus fala, Deus exorta, Deus molda o caráter de cada homem que se entrega a Ele. Então, nesse devocional, eu gostaria de refletir com vocês sobre o papel fundamental da Bíblia na vida do homem cristão. Esse homem que busca ser fiel a Deus e está preparado para toda boa obra. A primeira coisa importante que eu gostaria de refletir com vocês é sobre a Bíblia como uma fonte de sabedoria. A Bíblia ela é esta fonte maravilhosa de acordo com Provérbios, capítulo 2, versículo 6. O texto diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Então, gente, a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. E ela é transmitida por meio da palavra de Deus. O homem cristão, ele é chamado a buscar essa sabedoria não para o engrandecimento próprio, mas para viver de maneira íntegra e piedosa, de acordo com os ensinamentos da palavra. A Bíblia ela é um guia essencial para aquele que deseja discernir a vontade de Deus em todas as situações da vida. A sabedoria que vem de Deus ela é aplicada em todos os aspectos da vida e ajuda o cristão a viver de uma maneira íntegra e centrada na verdade de Deus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que o primeiro passo para adquirirmos sabedoria bíblica é considerar a soberania e a sabedoria de Deus e nos submetermos a Ele. Um homem que teme a Deus evita o caminho do erro e busca alinhar os seus pensamentos e ações com a vontade de Deus. Mas esta sabedoria adquirida através da palavra de Deus, ela é também uma sabedoria para a vida prática, porque a Bíblia ela instrui o homem cristão em decisões, nos seus relacionamentos, na hora do trabalho, de como ele deve trabalhar e até mesmo de como ele deve administrar os seus recursos. Jesus ele nos deu um exemplo perfeito ao demonstrar discernimento e prudência em todas as situações. Ele buscou a sabedoria divina para confrontar as autoridades religiosas e também para consolar os aflitos e ensinar os discípulos a verdade de Deus. Para o cristão, a palavra de Deus ela é o manual que orienta e que oferece a perspectiva sábia sobre as questões da vida. Por exemplo, quando você enfrenta um desafio no trabalho, o cristão que busca sabedoria bíblica, ele busca consultar a palavra de Deus antes de agir. Ele confia que Deus dará clara orientação para tomar a decisão correta e justa, evitando atalhos e caminhos que possam comprometer a sua integridade. Mas esta palavra também, ela é sabedoria para as nossas vidas, a fim de vivermos uma vida de um verdadeiro testemunho cristão. A sabedoria bíblica, ela capacita o cristão para ser luz no meio de um mundo caótico. Lá em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, Paulo orienta: andai com sabedoria,
para com os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. A tua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deve responder a cada um. Isso significa que a sabedoria do cristão deve transbordar de uma maneira que ele possa responder com graça e com verdade às perguntas e os desafios que o mundo apresenta. Assim, ele se torna uma testemunha viva do poder transformador de Deus. Mas nós temos também a Bíblia como um espelho para transformar a cada dia a nossa vida. É isso que diz Tiago. Tiago, lá no capítulo 1, versículos do 23 até o 25, ele compara a palavra de Deus a um espelho que nos revela quem realmente nós somos e o que precisa ser transformado em nossas vidas. O homem cristão que lê a Bíblia Sagrada de uma forma atenta e aberta às mudanças, ele permite que ela revele as suas falhas e o ajuda a corrigir cada uma das suas atitudes. Então, como espelho, a palavra de Deus ela reflete a nossa condição e nos direciona à verdadeira santidade. A Bíblia ela nos dá sabedoria para aproveitar as oportunidades, porque o testemunho é aquele que sabe discernir o momento certo. Muitas vezes, as oportunidades para compartilhar a fé, ela aparece em situações inesperadas. Mas a Bíblia ela capacita o cristão a perceber essas oportunidades, muitas vezes sutilmente aberta por meio de perguntas, dúvidas ou até sofrimento expresso por quem está ao seu redor. Jesus ele demonstrou essa habilidade quando conversou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ele despertou a sua sede espiritual e, usando as palavras cuidadosas e escolhidas, revelou a ela a fonte de água viva. Esse exemplo que nos mostra como o cristão, ao agir com sabedoria, ele consegue conduzir uma conversa com sensibilidade, respeito e no momento certo das necessidades dos outros. Imagine um colega que num momento de desabafo, ele compartilha sobre as dificuldades pessoais que ele está passando. O cristão que sabe aproveitar as oportunidades, ele não começará com uma crítica ou com um conselho não solicitado, mas com a empatia, com paciência. O cristão, após ouvir com atenção, ele pode oferecer palavras de encorajamento e, ao mesmo tempo, compartilhar como a fé em Cristo lhe traz paz nos momentos de dificuldade. A Bíblia, ela nos dá sabedoria também na escolha das palavras. A sabedoria bíblica, ela nos lembra que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Provérbios, capítulo 15, versículo 2. Isso quer dizer que ao compartilhar o Evangelho, ou responder perguntas sobre a fé, é importante usar palavras que tragam vida, que tragam esperança, clareza, evitando uma postura defensiva ou agressiva. O testemunho comprovado é temperado, ou seja, adaptado à pessoa e à situação. Do mesmo jeito que o sal, que ajusta o sabor conforme a necessidade. Ao ser questionado sobre uma prática cristã que alguém considera muitas vezes até estranha ou antiquada, um homem cristão que tem a Bíblia como fonte de sabedoria, na escolha das palavras, ele vai responder com paciência, explicando a razão por trás dessas práticas de uma forma respeitosa, sem fazer com que o outro se sinta inferior. A Bíblia, ela é também a fonte de força e sustento na nossa vida. Por quê? Porque na vida nós enfrentamos desafios e lutas. A Bíblia, ela é um ponto de apoio, como uma luz para o caminho. O salmista declara lá no Salmo 119 e o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então assim, o homem cristão ele deve alimentar-se da palavra de Deus diariamente para obter forças espirituais e clareza em suas decisões. Na caminhada cristã, todos nós enfrentamos desafios
que testam a nossa fé e a nossa resiliência. Mas a palavra de Deus, esta palavra, ela é a fonte inabalável de força, de sustento, que nos dá ânimo em meio às adversidades da vida. Esse texto de Salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é esta orientação. Essa imagem de luz, ela revela que a palavra guia, que a palavra ilumina o cristão, mesmo em momentos de escuridão e incerteza. A Bíblia, ela nos dá conforto, a Bíblia nos dá força, nos dá esperança para nós continuarmos. Então, a Bíblia Sagrada, ela é essa fonte de força para os momentos de aflições da vida. Em tempos de sofrimento, em tempos de fraqueza, a Bíblia, ela nos lembra que Deus está conosco, nos fortalecendo para nós podermos enfrentar cada situação. Um exemplo poderoso é o que nós encontramos lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. O profeta diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos fortalece ao reafirmar as suas promessas, garantindo-nos que ao confiar nele, nós encontramos a força necessária para resistir e para vencer diante das aflições da vida. Mas esta palavra, ela é também o sustento diário para as nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia ela não é apenas uma fonte de força nos momentos da crise, mas ela é também esse sustento constante, esse sustento essencial para a vida espiritual de cada um de nós. Assim como o corpo, ele precisa de alimento, a alma do cristão, ela necessita da palavra de Deus para poder se manter saudável, para poder se manter fortalecida. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esse sustento diário, ele nos dá força para nós enfrentarmos as pequenas batalhas e as tentações que muitas vezes surgem ao longo da jornada. Um cristão que dedicar um tempo diário à leitura e à meditação da palavra de Deus, isso o ajuda a lidar com as pressões do mundo e isso nos mantém focado nas verdades de Deus e emocionalmente e espiritualmente fortalecido. A Bíblia também, ela é a palavra como fonte de esperança para as nossas vidas. Em momentos de desânimo, a Bíblia ela oferece promessas de esperança que sustenta e renova a confiança que devemos ter em Deus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo escreve: tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e a consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, gente, a palavra de Deus, ela é rica em histórias, rica em ensinamentos, rica em testemunho de pessoas que foram sustentadas por sua fidelidade, renovando a fé do cristão em tempos de tribulação e, ao mesmo tempo, oferecendo uma perspectiva de esperança futura. Então, sempre que você se sentir desanimado, busque um texto bíblico que fale de esperança, porque meditar na palavra de Deus nos ajuda a renovar a confiança e a perceber que Deus está no controle, sustentando-nos em todos os momentos. Eu quero finalizar dizendo para você, a Bíblia não apenas instrui, mas ela capacita o homem cristão a viver para a glória de Deus. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Dessa forma, a vida de um homem que se submete à Bíblia e é orientado por ela vai refletir amor, segurança, justiça, impactando a sua família, impactando a igreja que ele faz parte e impactando toda a sua comunidade. Tá bom? Espero que essa palavra sirva de reflexão para a sua vida e você possa usar a Bíblia Sagrada como guia da sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.